algumas bulas e encíclicas emitidas pelo papado, contra a maçonaria. Assim como os protestantes, os maçons entraram para a lista de alvos da Inquisição, em muitos lugares. Em 1739, por exemplo, vários maçons foram presos e torturados pelos inquisidores católicos em Florença, na Itália, e alguns deles somente foram libertados, devido à intervenção de pessoas influentes. Porém, o catolicismo não conseguiu conter o movimento maçônico, e muitos adeptos da Igreja Católica, como padres, clérigos e bispos, acabaram se tornando maçons. No decorrer do tempo, os papas emitiram bulas e encíclicas condenando a maçonaria, e neste vídeo veremos as principais delas. Clemente XII foi papa entre os anos de 1730 e 1740, e ele foi o primeiro pontífice romano a publicar um documento contra a maçonaria, através da bula In Eminenti Apostolatus, onde ele proibiu os católicos de tornarem-se maçons. Veja a seguir um trecho deste documento papal. Temos, portanto, sido aconselhados por alguns, de nossos irmãos veneráveis, dentre os cardeais da Santa Igreja Romana, e também através de nossa própria vontade. Determinamos e condenamos, que essas mesmas sociedades, empresas, assembleias, reuniões, congregações, ou conventos de Liberi Muratori, ou francos maçons, ou qualquer outro nome, que eles possam ter, devam ser condenados, e proibidos, e pela nossa Constituição atual, válida para sempre, nós os condenamos, e os proibimos. Por isso, ordenamos estritamente, e em virtude da santa obediência, que todos os fiéis de qualquer estado, grau, condição, ordem, dignidade, ou preeminência, que ninguém, sob qualquer pretexto, ou por qualquer razão, ouse ou presuma entrar, proteger, ou apoiar essas sociedades supracitadas, ou recebê-los, em suas casas e habitações, ou escondê-los, ficar com eles, ou ajudá-los de qualquer forma. Além disso, desejamos e ordenamos, que tanto os bispos, quanto os prelados, bem como outras ordinárias locais, assim como os inquisidores de heresia, que investiguem, e mantenham-se contra transgressores, de qualquer estado, grau, condição, dignidade de ordem, ou preeminência que possam ter, eles devem persegui-los, e puni-los, com penas equivalentes, a um alto grau de heresia. A cada um destes, damos e concedemos, a capacidade de invocar, a ajuda do braço secular, caso surja a necessidade, de investigar, e proceder, contra esses transgressores, para persegui-los, e puni-los, com penas equivalentes. Dessa forma os maçons entraram na lista da Inquisição, de maneira que eles poderiam ser presos, torturados ou mortos. Além disso, muitas pessoas inocentes foram acusadas de fazerem parte da maçonaria, algo que foi muito comum durante toda a Inquisição. Nessa época, o rei da Espanha Fernando VI, influenciado pela bula de Clemente XII, decidiu promulgar um édito contra a maçonaria em seu reino, em 2 de julho de 1751. Com o passar do tempo, outros documentos papais foram emitidos contra a maçonaria, porém eles não tiveram muita influência, porque o papado havia perdido grande parte de sua autoridade e poder, por causa de sua queda, em 1798, fatos que você irá estudar no decorrer desta série. Vejamos agora mais algumas das encíclicas contra os maçons, emitidas pelos papas. Pio IX liderou a Igreja Católica Romana entre os anos de 1846 e 1878, e em 1873 ele emitiu um documento que criticou e condenou sociedades secretas. Pio IX chegou até mesmo a dizer que a maçonaria fazia parte da sinagoga de Satanás. Alguns de vocês podem se perguntar por que a guerra contra a Igreja Católica se estende tão amplamente. Na verdade, cada um de vocês conhece bem a natureza, o zelo e a intenção das seitas, sejam chamadas de maçônicas ou de algum outro nome. A atual calamidade deve ser atribuída aos seus enganos e maquinações na maior parte do tempo.
Pois a partir destes, é formada a sinagoga de Satanás, que desenvolve suas forças, aumenta seus parâmetros, e se junta à batalha, contra a Igreja de Cristo. Nossos antecessores, como os vigias de Israel, denunciaram essas forças, desde os primórdios, até mesmo governantes e nações. Gostaria que os pastores da Igreja tivessem sido mais leais, àqueles que poderiam ter evitado uma praga tão perniciosa. Traga de volta aqueles que infelizmente se juntaram a essas seitas. Ensine-lhes que esses decretos se referem não apenas a grupos maçônicos na Europa, mas também aos da América e de outras regiões do mundo. Leão XIII liderou a Igreja Católica Romana entre os anos de 1878 e 1903, e no decorrer de seu pontificado, ele emitiu várias encíclicas contra a maçonaria. Vejamos então um pequeno trecho de um destes documentos papais. Uma seita perniciosa, da qual os fundadores e chefes não escondem e nem mascaram seus desejos, estabeleceu-se há algum tempo na Itália. Nesta próxima encíclica, Leão XIII criticou fortemente a maçonaria, dizendo que a sociedade era uma praga fatal, que os maçons não estavam de acordo com Deus, e que eles favoreciam grupos comunistas e socialistas, e estavam impregnados na política. Os partidários do mal parecem estar combinando e lutando com veemência unida, liderados ou instigados por essa associação fortemente organizada e generalizada, chamada maçonaria. É agora nossa intenção, seguindo o exemplo de nossos antecessores, tratar diretamente da própria sociedade maçônica, de todo o seu ensino, de seus objetivos e de sua forma de pensar e agir, a fim de trazer, cada vez mais abertamente, que seu poder está voltado para o mal. E fazer o que pudermos para bloquear o contágio desta praga fatal. A seita maçônica produz frutos, que são perniciosos e de sabor muito amargo. Eles pouco se importam com os deveres a Deus e os pervertem com opiniões errôneas e vagas. Pois eles negam que qualquer coisa foi ensinada por Deus, embora de uma forma geral eles possam professar a existência de Deus, eles próprios são testemunhas de que nem todos mantêm essa verdade com a consciência limpa ou com uma convicção firme. Essa mudança e derrubada é deliberadamente planejada e apresentada por muitas associações de comunistas e socialistas, e para seus empreendimentos, a seita dos maçons não é hostil, mas favorece vários de seus projetos, mantendo em comum com eles suas principais opiniões. Rezamos e imploramos a vocês, irmãos veneráveis, que unam suas forças às nossas, e sinceramente se esforcem pela extirpação desta praga, que está rastejando pelas veias do corpo político. Contudo, Leão XIII não ficou satisfeito com todas as suas críticas e encorajamentos contra a maçonaria, e então ele decidiu publicar mais documentos. No ano de 1890, Leão XIII escreveu que os maçons eram instrumentos do diabo, e que eles influenciavam e controlavam tudo, fingindo ser uma associação benevolente e filantrópica. Possuídos pelo espírito de Satanás, cujo instrumento são, queimam como ele, com um ódio mortal e implacável de Jesus Cristo e de sua obra, e eles tentam derrubá-lo e detê-lo de todos os meios. Esta guerra é atualmente travada, mais aqui do que em outros lugares da Itália, onde a religião católica tem formado raízes mais profundas, e sobretudo em Roma, o centro da unidade católica, e a sé do pastor universal, e professor da Igreja. A influência maçônica pode ser sentida em todas as circunstâncias da vida social, e ela tornou-se perita e controladora de tudo. A seita maçônica, com toda a sua ostentação de um espírito de beneficência e filantropia, somente consegue exercer uma influência maligna. Em 1892, Leão XIII emitiu mais duas encíclicas contra a maçonaria, e nelas o Papa acusou a ordem secreta de trabalhar a favor do comunismo, socialismo e anarquismo, e também os maçons de incentivarem a independência do homem em relação a Deus, de perverterem comunidades inteiras, e de se infiltrarem em todas as instituições da Itália.
As classes trabalhadoras levantam a cabeça e dirigem-se para aumentar as fileiras do socialismo, comunismo e da anarquia. Os personagens esgotam-se, e muitas almas, não sabendo sofrer nobremente, nem como se reunir como homens, tiram suas vidas através de um suicídio covarde. Tais são os frutos que a seita maçônica nos deu. Os fatos dizem que o patriotismo maçônico nada menos é do que o egoísmo sectário, que anseia por dominar tudo, particularmente os estados modernos, que se unem e concentram tudo em suas mãos. Os fatos dizem que, nos planos da maçonaria, os nomes da independência política, igualdade, civilização e progresso visavam facilitar a independência do homem para com Deus em nosso país. Sem temer nada, e sem ceder a ninguém, a seita maçônica prossegue, com grande ousadia, dia após dia, com sua infecção venenosa, permeia comunidades inteiras, e se esforça para se envolver em todas as instituições de nosso país.